Então, vamos lá. História. Página 72 até a 76, não é isso? Modificações das profissões. Eu só não fiz a 76 porque não deu tempo. Certo. Então, vamos lá. Isabela, começa lendo para mim, por favor, a página 72. Modificações das profissões. Para o crescimento do pai, e sempre foi importante o trabalho giravam em torno dos produtos que vinham do campo. Assim, a lavoura e a pecuária eram as atividades que mais geravam emprego. Então, essa era a forma que mais gerava emprego antigamente, certo? Na lavoura, no campo. Contudo, as atividades econômicas e indústria foram se modificando e novas profissões ganharam espaço no mercado. Ferroviários, sapateiros, chapeleiros, motoneiros, conduziam bondes, barbeiros e vendedores ambulantes foram profissões bastante requisitadas no passado. Sempre foi bastante de profissões se adequaram às necessidades atuais. Exatamente. Então, como a Isabela leu, o tempo foi passando e as profissões foram se adequando às necessidades atuais, certo? Então, hoje, nós temos várias outras profissões, certo? Antes, o trabalho mais encontrado era na lavoura, certo? Era na agricultura. Hoje, tem diversas profissões, diversos tipos de trabalho, certo? Bombeiros, dentistas, médicos e entre outros, certo? Temos aí agora o trabalho formal. Lê para mim, por favor, Ana Luísa, o trabalho formal. Todo o trabalho é útil para a população e nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. O trabalho formal é exercido com a carteira de trabalho assinada de acordo com as leis trabalhistas vigentes, portanto, assegurando ao trabalhador todos os seus direitos. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro. Por isso, ele precisa trabalhar com sua carteira de trabalho assinada. Exatamente. Então, temos aí a imagem, certo, da carteira de trabalho. Então, todo trabalhador que trabalha com sua carteira assinada, ele tem certas vantagens, certos direitos, certo? Essa carteira de trabalho é um documento onde a pessoa que vai empregar aquele indivíduo, ele preenche ali tudo certinho, no dia que ele entrou, quanto vai ser o salário, se ele modificar a função daquele empregado, ele vai colocar ali na carteira, certo? Então, é um documento que consta, certo? Todo o processo de trabalho daquela pessoa. Se ela mudou de um trabalho para outro,
quando ela trabalhou naquela empresa, vai estar lá o ano que ela entrou, o ano que aquela pessoa saiu. Então, é um documento, certo? Que tem ali tudo sobre o trabalho que aquela pessoa já fez ou vai fazer, desde que tenha sido com a carteira assinada, certo? Aí temos aí carteira assinada. Lê para mim, Laís. Carteira, temos aí carteira de trabalho. Lê para mim aí, por favor. Carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela. A atividade que exerce, seus aumentos de salário, suas férias e seu tempo de serviço. Então, tudo que eu já expliquei, né? Tá aí nessa carteira de trabalho, tudo que eu já expliquei anteriormente. Continue, Laís. No futuro, são os dados da carteira de trabalho que vão garantir a aposentadoria. Salário pago ao empregado depois de certo tempo de atividade. Idade ou invalidez do trabalhador das empresas privadas. Então, temos aí, né? Como a Laís leu. É a carteira de trabalho que vai garantir a aposentadoria daquela pessoa pelo tempo de trabalho, certo? Então, hoje, você pode... Morrer? Oi? E se a pessoa morrer? Acontece o quê? Bem, eu não sei dizer se algum familiar vai ter direito àquilo ou se esse dinheiro vai para o governo. Eu não sei te explicar, certo? Mas, por exemplo, geralmente quando é aposentadoria, dependendo da forma, certo? Vai para um familiar ou já é cortado ali, certo? Eu acho que por tempo de trabalho, eu acho que se você faleceu, nenhum dos seus familiares tem direito, não. Certo? Então, vamos lá. Aí temos aí que lá na carteira de trabalho vai estar todos os seus dados, onde vai garantir a sua aposentadoria, certo? Pelo tempo de trabalho. Então, hoje, nós temos aí uma faixa etária, certo? Para pessoas que vão se aposentar por tempo de trabalho ou por idade, certo? E temos aí outras vantagens que também a carteira assinada ela traz para o trabalhador, que é direito a férias, temos também algumas atividades, certo? Que são lançadas para o trabalhador. Se você tem 5 anos de carteira, aí o seu empregador, ele vai colocando, todo mês ele coloca ali uma quantia no seu FGTS, que é um seguro que você vai ter quando você sair daquele emprego, certo? Você foi colocado para fora, então você vai ter direito a uma quantia, certo? Pelo tempo que você trabalhou ali naquela empresa. Então, são várias vantagens que você tem se você trabalhar com a carteira assinada. Aí temos aí também o trabalho autônomo, na página 73. Lê para mim, por favor, Vinícius. Trabalho autônomo. É a segunda folha? Na 73. A vida é uma amiga da gente. Nós
Tá em História, na página 73. 73. Setenta e três. Isso. Atualmente, principalmente. Você não está em ciências, não, Vinícius? Com o livro de ciências, não? É História. Tá. Três. Os autônomos que trabalham por conta própria não utilizam a carteira de trabalho, mas devem cumprir para a previdência social. O grão que futuramente trabalharão Garantirá. a sua aposentadoria. Então, como o Vinícius... Peraí, Vinícius. Como o Vinícius leu aí, os autônomos, eles não trabalham com carteira assinada, eles trabalham por conta própria, certo? Mas eles precisam contribuir para a Previdência Social, para aí futuramente eles terem direito à aposentadoria, certo? Ou se eles tiverem algum tipo de acidente, eles também vão ter direito a uma certa quantia, dependendo do tempo que eles vêm contribuindo, certo? Então, é um pouco mais restrito do que as pessoas que têm carteira assinada. As pessoas que têm carteira assinada, eles têm toda uma vantagem. Como eu já falei, quem tem carteira assinada e já tem 5 anos de trabalho, aí tem direito ao PIS, que é uma quantia que vai estar sendo depositada ali, certo? Todo ano para você, se você já tem 5 anos naquela empresa, ou 5 anos de carteira assinada, e trabalhou, certo? Uma certa quantidade de tempo para poder ter direito àquela quantia. Então, todo ano você vai ter direito a ela. Temos também essa quantia ao sair do trabalho, certo? Que o autônomo não vai ter direito. Se o autônomo ele trabalha por conta própria, então tem tempo que ele vai trabalhar e vai ter o seu dinheirinho certo ali, tranquilo. E tem tempo que ele vai dar uma queda ali no seu salário. Então, ele precisa ter todo um projeto bem estruturado para que o trabalho dele venha dar lucro, certo? Aí vamos ver aí alguns tipos de trabalhadores liberais, certo? Ou trabalhadores autônomos. Pode ir, Vinícius. Continue. Pode continuar, Vinícius. Tá. Mas sempre vamos colher alguns trabalhos, porém liberais ou autônomos, feirantes, trabalham livremente, vendem frutas, verduras, reais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos como perneirão,
peneira, colher, ter, baú e vassourão. vassouras. Então, temos aí, certo? Como Vinícius leu, a característica do trabalho do feirante, certo? Agora vamos para artistas plásticos. Sofia, lê para mim artistas plásticos, por favor, Sofia. Artistas plásticos são pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, à decoração e etc. Elas vendem suas obras em galerias de arte ou diretamente às pessoas que as encomendam. Exatamente. Então, esse é o trabalho do artista plástico. Temos aí o mecânico. José Davi, lê para mim o mecânico, por favor. Tá, vou. Eu tinha aqui página. 73. O mecânico, né, tia? Isso. São profissionais que dedicam ao conserto de veículo ou máquina de costura, condicionadores de ar, refrigeradores e etc. Então, essa é a área do mecânico, certo? O trabalho do mecânico. Luiz Roberto, lê para mim os ourives. São profissionais especializados que trabalham com ouro, prata e pedras preciosas. São uma espécie de Artesãos. artesãos de joias. Então, temos aí o ourives, né? Que ele trabalha com ouro, prata, pedras preciosas. Então, como o Luiz Roberto leu, ele é um tipo de artesão com joias, certo? Continue, Luiz Roberto. Existem ainda aqueles que prestam ou tipos de serviço, entre eles Pedreiros, sapateiros, pintores, relojeiros, relojoeiros, encantadores, encanadores. e etc. Exatamente, certo? Aí temos aí o trabalhador que não tem carteira assinada e não tem seus direitos reconhecidos, como recebimento de férias, 13º salário, seguro e aposentadoria, realiza, portanto, um trabalho informal. Então, todo aquele trabalhador que não trabalha com a carteira assinada, que não tem direito a algumas regalias que a carteira assinada vai trazer para ele é um trabalhador informal, certo? Quem trabalha com carteira assinada, trabalhador formal. Quem trabalha com a carteira sem carteira assinada, perdão. Quem trabalha sem carteira assinada, trabalhador informal, ok? Deu para entender? Então, vamos lá para a página 74. Tia,
Posso ler um? Daqui a pouco, viu? Porque tem alguns colegas que ainda não leu. Tá bom. Aproveitar que ele espera aqui. Oi. Então, vamos lá. Na questão de número 1, lê para mim, por favor, Imaculata. A questão de número 1. Aqui é a alternativa que completa a frase correta. Trabalhar é importante. Aí, qual é a frase que vai completar essa frase que está aí? A frase que vai completar é a primeira, para ganhar muito dinheiro. Ou seja, trabalho é importante para ganhar muito dinheiro. Trabalho é importante para o desenvolvimento do país. Trabalho é importante para o progresso do país e do próprio trabalhador. Qual é a resposta correta? A primeira, a segunda ou a terceira? A terceira. Então, a resposta correta é a terceira. Vou marcar um X no terceiro quadradinho. Questão de número 2. Comércio. Davi Rafael, lê para mim a questão de número 2, Davi Rafael. Escreva abaixo o nome de um profissional que atua nos seguintes locais. Então, nós temos aí, certo? Uma questão onde a resposta é pessoal, porém eu vou estar fazendo junto com vocês, certo? Me fale o nome de uma pessoa que trabalha no comércio. De um profissional. Comerciante. Sim, vendedor. Mas Comerciário, tia. também. Mas esse é pessoal. Então, o que você colocou está relacionado ao comércio, está correto. Certo? Tá. Segundo quadradinho, temos aí banco. Bancário. Pessoa que trabalha no banco. Bancário. Isso, alguém mais? Não, eu acho que lá. Banqueirista. Só colocaram esse, foi? Gerente. Exatamente, gerente do banco. Banqueirista. Ô, tia, essa tarefa não foi de sala, não? Não. Eu pedi para vocês fazerem em casa, que agora a gente vai fazer a correção. Sim, então vamos lá. Colocaram aí gerente, não foi? Colocaram o que mais? Bancário.
Eu coloquei bancário. Então, eu vou colocar igual a Letícia. Gerente. O quê? Quem foi que falou aí por último? Bancário. Exatamente. Agora eu vou fazer aqui ao lado, porque ali embaixo não dá. Aí, vamos lá. Industriários. Pessoas que trabalham na indústria. Industriários. Operário. Operário, industriário. Muito bem. Técnico de produção. Sim. Mais alguém? Não. Industrialista. Agora vamos para oficina. Mecânico. Pessoas que trabalham. Pintor. Mecânico. Aí temos aí mecânico. Eu coloquei mecânico. Pintor. Isso. E na escola? Professor. Professor. Diretora. Exatamente. Ave Maria, quase todo mundo botou professora. Professor. Exatamente. Então, vamos para a questão de número 3. Lê para mim, por favor. A questão de número 3. Ana Luísa, lê a questão de número 3. Todas as pessoas merecem chegar à terceira idade com qualidade de vida. Para isso, trabalham a vida inteira e contribuem com a Previdência Social, órgão que assegura um direito importantíssimo a todos nós. Aposentadoria. Pesquise e escreva outros benefícios oferecidos pela Previdência Social, além da aposentadoria. Você pode responder? Você conseguiu pesquisar? Não. Eu consegui. Laís. Pronto, Laís, responde. Auxílio de doença, pensão por morte e licença à maternidade. Isso mesmo. Auxílio de doença.
Seguro. Mas eu escrevi outra coisa. Você botou o quê? Aqui eu coloquei muita coisa. Mas você pesquisou? Sim, eu pesquisei lá no Google. Pronto. É porque eles oferecem bastante, assim, alguns benefícios, mas a Laís colocou alguns aqui, ó. Ela colocou o auxílio doença, o auxílio acidente, como a gente já falou, pensão por morte também tem, certo? E tem vários outros, ok? Eu também botei licença à maternidade. Licença maternidade, exatamente. Espera aí que aqui ficou pressão. Aqui é... Ô tia, por que não faz no celular? Não é melhor que ficou mais fácil de digitar? No celular? É não. Fica assim, é muito mais fácil pra mim. É a mesma coisa que ele oferece para você, ele oferece para mim. Mas por que quando você vai apagar, apaga tudo de vez? É porque é assim no Zoom. Então, quem colocou outras coisas, pesquisou, tá ligado à Previdência Social, certo? Não tem problema. Coloquei aqui 3 exemplos, certo? Que a Laís me falou alguns, e eu ainda coloquei aqui mais um. Então, esse... Então, como eu estava falando, certo? Lá na questão de número 2, tinha alguns serviços que a Previdência Social ela assegura ao trabalhador, certo? Ao trabalhador informal. Agora vamos para a questão de número 4. Entrei primeiro. Oi? Como é? Lê para mim, por favor. Imaculata, lê a questão de número 4, por favor. Muitos esportistas são pessoas privilegiadas, pois além de trabalharem no que gostam, ainda recebem salário muito alto pelo que fazem. Esses são pessoas desenvolvem um trabalho diferenciado, incluindo é
incentivado pessoas no mundo todas a praticarem atividade física, buscando melhoria na qualidade de vida, personalidade, responsabilidade, cada Atleta. a um esporte que exercem. Então, temos aí 4 imagens, certo? Na primeira imagem, temos o que aí? Ligue o áudio. Jogador de... basquete. Exatamente. Então, a primeira imagem eu vou ligar para a palavra basquete. Segunda imagem. Oi? Atleta de corrida. Eu não tinha feito, eu esqueci. Tá. Segunda imagem. Atleta de corrida. Temos aí, certo? Um corredor, ele faz atletismo. Então, a segunda imagem, vou ligar para a palavra atletismo. Eu não sei onde tá meu lápis. Eu não sei. Onde tá meu lápis? Terceira imagem, temos aí Futebol? futebol. Então, a terceira imagem, eu vou ligar para a palavra futebol. Quarta imagem. Arte marcial. Temos aí um praticante das artes marciais, não é isso? Então, eu vou ligar para a palavra artes marciais. Questão de número 5. Letícia, lê para mim a questão de número 5, Letícia. Que profissão você deseja ter quando crescer? Por quê? Então, essa número 5, ela é uma resposta pessoal. Letícia, você colocou o quê, Letícia? Médica. Legal. Muito bem. E você, Laís? Veterinária. Eu também. Isabela também colocou veterinária, foi? E Luiz Roberto? Eu ainda não sei. Ainda está decidindo, né? Ana Luísa? Eu vou ter veterinária porque não podemos maltratar os animais. Exatamente, para cuidar dos animais. Sofia, você colocou o quê? Não colocou nada ainda? Eu coloquei. Colocou o quê na questão do número 5? Eu coloquei sim, que era meu padrasto. Não, mas ele quer saber qual é a profissão que você quer exercer quando você crescer. Quando você crescer, você quer atuar em que profissão? Professor de matemática. Vinícius quer ser professor de matemática. E a Maria das Graças? Ô tia, eu tenho duas opções. Eu quero ser professora de natação.
Legal. E Eu aí, ser Sofia? veterinário. Bom, eu quero ser veterinária e jardineira. Legal. O Eu Davi ser Rafael veterinário também. e dentista. Legal. Lucas. Quer ser o quê, Lucas, quando crescer? Imaculata. Ainda não sei. Ainda está pensando, né? Tá certo, então vamos para a questão de número 6. Maria das Graças, lê para mim a questão de número 6. Você conhece alguém que recebe algum benefício da Previdência Social? Se sim, quem é que beneficia essa pessoa recebe? Então, essa resposta do sexto também é pessoal, certo? Resposta pessoal. Se você conhece uma pessoa que recebe algum benefício da Previdência Social, você vai colocar o nome da pessoa e o benefício que essa pessoa recebe, certo? Se você não conhece, você apenas coloca não, ok? Eu conheço. Mas aí eu não vou pedir para você ler aqui, porque para não deixar a pessoa um pouco exposta, tá certo? Essa questão do número 6 é pessoal. Vamos para a questão de número 7. Luiz Roberto, lê essa questão de número 7. Leia as informações e identifique o profissional relacionado corretamente. Aí nós temos aí duas colunas, né? Mas feche a porta por causa do barulho. Na primeira coluna, nós temos aí 1, 2, 3, 4. Número 1, ourives. Número 2, mecânico. Número 3, feirante. Número 4, artista plástico. E na coluna que temos ao lado, vamos colocar a resposta, certo? Então, vamos lá. No primeiro quadradinho, eu tenho pessoa que se dedica à escultura ou à pintura. Ela é um 4, artista plástico. 4. Segundo quadradinho, nós temos aí profissional especializado que trabalha com ouro. Número 1. Número 1, ourives. Muito bem. Terceiro quadradinho, nós temos aí. Trabalha livremente vendendo frutas. Número 3. 3, feirante. Número 4, profissional que dedica a consertar veículos. É o número 2, mecânico. Certo? Então, a sequência da questão de número 7 é 4, 1, 3, 2. Ok? Ana Luísa, lê a questão de número 8, a letra A. Tá. Vamos pesquisar. Cite alguns dados pessoais que devem constar na carteira de trabalho. Então, vamos lá. Essa é a letra A.
Posso falar? Eu não fiz, não. Então, vamos lá. Cite alguns dados pessoais que devem constar na carteira de trabalho, certo? Então, na carteira, os dados pessoais que temos na carteira de trabalho são quais, Sofia? Eu não fiz, tia. Quem foi que fez esse? Eu. Laís? Sim. Pronto, fale para mim, Laís. Fiz contrato de trabalho e FGTS. Não, mas ele quer saber dos dados pessoais. Ou seja, se a carteira é sua, ela vai ter que estar lá. Trabalhador. Oi? Nome do trabalhador? Isso, Imaculata. Nome do trabalhador, vai constar os seus dados pessoais. Data de nascimento. Data de nascimento. O número do RG. Isso. Deixa eu só pegar aqui. Isso mesmo. Continue, Imaculata. Filiação. Endereço. E vou colocar etc, certo? Por que você tá com a câmera desligada? Eu desliguei, foi? Foi. É porque às vezes o mouse passa aqui sem querer. Pronto, aí essa é a letra A. Então, terminem de copiar para a gente ir para a letra B. Eu já tinha copiado. Posso apagar a questão de número 4, número 5 e número 6? Pode. Sim. Então, vamos lá. Aí eu vou colocar aqui letra B. Maria das Graças, lê a letra B, por favor, do 8º. Peraí. Que anotação devem ser feitas pelo empregado? Pelo empregador. Aí, que anotações na carteira de trabalho o empregador, a pessoa que está dando o trabalho, certo? Ela deve colocar na carteira de trabalho. Você tá falando comigo, é? Oi? Tá falando comigo? Não, com todos. Quem fez pode falar. Aumento de salário. Aumento de salário. Data de... Porque ele vai trabalhar. Data de admissão. O tempo de serviço também. O carro que vai trabalhar. Exatamente.
Travou. Peraí, viu, minha gente? Porque esse computador é uma benção. Então, vamos lá. Aumento de salário, data de admissão. Férias. 2 S? Onde? Ali, admissão. É porque senão fica zão. Aí vamos lá, férias, tempo de serviço. Mesmo assim. E etc. Letra C. Na letra C temos: qual a importância da carteira de trabalho para o futuro do empregador? O que ela vai garantir no futuro? Os direitos. Mas direito a quê? No futuro? Lá no futuro. Aposentadores. Aposentadoria, exatamente. Férias. Aposentadoria, férias. Aposentadoria. De férias. Mas é porque esse futuro que ele está falando é o futuro, bem futuro. Aquele quando você já trabalhou bastante, está no seu tempo de se aposentar, certo? Então, para o futuro, ele garante a aposentadoria. Porque as férias, depois de um ano, de um ano e alguns meses, você já pode tirar férias. Certo? Então, para um futuro longínquo, tem a aposentadoria. Letra D. Letra D. Aí temos aí. E do empregador. Mas que pergunta, mas sem pé nem cabeça, né? Deus me livre. Então, Eu não faço a mínima ideia. É porque essa pergunta realmente complica a cabeça de vocês. É uma pergunta que não tem. Oxi! Eu só botei estará legal com a justiça. Exatamente. Ainda bem que você entendeu. É isso mesmo. Está de acordo com a lei, certo? Então, o empregador, certo? O acordo deve estar de acordo com a lei. Aí você vai colocar: está de acordo com a lei. Letra E. Lê para mim, por favor, Vinícius, a letra E. Eu não fiz. Só lê. Lê a letra E. Ok. Qual o valor do salário mínimo atual? Então, o valor
O valor do salário mínimo atual, alguém pesquisou? Eu não sei se tá certo. Eu não. Eu vou Pode botar falar. no chat. Pode falar. 1045? 13%. 1045? 1045? 1045, tia. Isso. 1.000. Deixa eu botar o ponto aqui, perdão. E R$ 45. Então, esse é o valor do salário mínimo agora, certo? Dinheiro caro? É, meu filho, mas ainda é pouco, acredita? Quando o papai recebe esses R$ 1.045, que vai, quando ele vai pagar as contas, vai pagar todas as despesas, aí é por isso que às vezes ele precisa apertar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Também para comprar comida. Exatamente, aí vem a alimentação. Quando as crianças levam mesada, compra tudo igual. É. Então vamos lá. Quem não terminou, copia. E quem já copiou? É o livro de ciências. Quem já copiou, pega o livro de ciências. Tá bom. Do livro de ciências é para fazer a correção, é? Eu vou dar uma pequena pausa para a gente voltar. Todo mundo já terminou? Já, eu já. Não! Eu terminei. Eu terminei. 10h10 a gente volta com ciência. 10h10 a gente volta com a correção de ciências. Tá bom. Quem terminou já pode sair? Pode sair, só fica quem está copiando. Tchau, tia. Até 10h10. Ô, tia, é pra voltar em que horário mesmo? 10h10. Só que o quê? Tia, e quem terminou a tarefa de história, o que faz? Pode sair. 10h10 a gente retorna para a correção de ciências. Tia. Então vamos lá. Cadê a tia? Pega o livro de ciências. Sofia, faz a leitura da página 112, Sofia. Tá. Recursos naturais. Os recursos naturais são aqueles que compõem a formação dos lugares sem a interferência do homem e garantem a vida na Terra. A palavra recurso significa algo a que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa. Então, recursos naturais são tudo que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer
as suas necessidades, como alimentos, minerais e matérias-primas para a construção de móveis. Alguns recursos naturais, se explorados continuamente, podem se esgotar e acabar. Estes são chamados de não renováveis, que é o caso do petróleo e de alguns minerais. O petróleo, por exemplo, é o combustível fóssil, produzido há milhões de anos pela pressão de material orgânico, e sua capacidade de renovar é muito reduzida. Os recursos que podem ser usados sistemicamente são os renováveis, os que se reconstituem e cada dia ou de tempos em tempos. É o caso dos vegetais ou dos animais, que são explorados pelo homem. É necessário que estejamos atentos a tudo, porque se a exploração for muito intensa e não houver tempo de a natureza se recompor, os recursos renováveis também poderão acabar. Os recursos naturais estão distribuídos no nosso planeta, no ar, na água e no solo. São eles que o homem, ao longo dos anos, vem explorando indiscriminadamente. Por isso, vemos diariamente em jornais ou revistas a destruição do nosso planeta. Animais ameaçados de extinção, efeito estufa, desertificação, degelo das cartolas polares, entre outras. São consequências dessa exploração. Exatamente. Então, como a Sofia leu, certo? Temos os recursos renováveis e temos os recursos não renováveis, certo? Então, tudo que você apenas retira, uma hora acaba, certo? Então, se você não dá tempo daquilo, daquele produto, ele se reestruturar para que ele possa lhe dar mais do que você precisa, uma hora ele vai acabar, certo? Voltando. Então, se você tem na sua casa, certo? Esse rio, que ele é uma nascente, e você permite que as pessoas venham poluir, ele era apenas para o uso da sua casa. Mas aí você permite que as pessoas venham jogar lixo próximo a ele. Você permite que outras pessoas venham ficar retirando água dali para a casa deles, para abastecer todo o bairro, não só apenas a sua casa. E fora que você ainda permite que as pessoas lancem lixo próximo. Então, o que acontece? Esse recurso, ele é um recurso que ele pode acabar, certo? Ele é renovável, mas ele pode acabar, porque se você retira, está sempre ali retirando e poluindo, uma hora pode ser que ele também acabe, certo? Aí temos aí recurso não renovável, o livro te dá o petróleo, certo? O petróleo, como explicou aí o assunto, ele é um processo que aconteceu há bilhões de anos atrás, certo? Ou seja, não é uma coisa que encontrou petróleo, está jorrando ali e nunca ele vai acabar. Sim, ele vai acabar, porque isso aconteceu há muito tempo atrás, certo? Por causa de vários outros fatores que foram ali, o tempo foi passando e como falou aqui, que o petróleo, ele como é que eu posso falar? Ele foi
Por exemplo, materiais orgânicos que sofreram um processo de modificação no decorrer de todo esse tempo, e aí surgiu o petróleo, certo? Mas não quer dizer que ele não acabe, ele acaba. Então, por isso que é necessário saber respeitar, saber como fazer, tanto com os recursos renováveis, como os recursos não renováveis. Você precisa ter cuidado ao coletar aquele recurso, ao usar aquele recurso. Porque se você apenas retira e não dá tempo daquele produto se reerguer, se reestruturar, ele também vai acabar, certo? As árvores, elas nos fornecem vários alimentos, para uso medicinal, mas se você apenas corta as árvores e você não faz o reflorestamento daquelas árvores, elas vão acabar, certo? E se a árvore acabar, se não existir árvore no planeta, não vai existir oxigênio para o ser humano. Então, é preciso que o ser humano venha respeitar, certo? Os recursos renováveis, não renováveis, a natureza, venha respeitar todo o nosso planeta para que venhamos ter uma vida longa, certo? Então, vamos lá para a página 113. Na página 113. E eu já posso desligar meu microfone? Pode, Sofia. Posso ler o texto? Pode ler o texto da questão 1. Pode ler. Eu queria ler. A vida é uma grande amiga da gente. Nós dá tudo de graça para viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? Já tem. E os passarinhos vão voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom de a gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Muito bem, Maís. Então, temos aí, certo, uma música, Herdeiros do Futuro, certo, de Toquinho, onde essa música ela fala exatamente o que eu acabei de falar anteriormente. Se a gente não cuidar do nosso planeta, se a gente não cuidar de tudo que ele nos oferece, será que no futuro o arco-íris vai ter cor? Será que vai ter frutos, a árvore vai ter folha, frutos, caule e raiz? Então, é necessário que a gente venha pensar no que precisamos agora, mas também do que precisamos no futuro para o nosso planeta. E não apenas retirar sem pensar no futuro, certo? Então, aí na música, você vai circular, certo? Nessa letra de música, encontre os recursos naturais. Nessa letra aí dessa música, quais são os recursos naturais que encontramos? Recursos renováveis. Você vai circular. Então, na questão de número 1, no texto, você vai circular que palavra? Vai circular sol, céu, luz e ar.
terra, Tudo que é recurso renovável ou não. Temos aí ar, céu, sol, luz, terra, rios Terra, mar. e mar. Agora vamos para a questão de número 2. Lê para mim a Tia, questão vai ter aula de número educação. 2, Luiz Roberto. Vai ter não, autoeducação, relaxa. Circule nessa letra onde podemos encontrar os recursos naturais. Leia as palavras e organize-as no lugar correto. Então, eu tenho aí 2 lugares, certo? Tenho recursos renováveis, tenho recursos não renováveis. E tenho as palavras aí no quadro, certo? As palavras no quadro são energia solar, madeira, petróleo, água e metais. Eu fiz. Eu fiz também. Aí vamos lá. Olá, Marilene. Recursos renováveis, Renovar. Energia solar, né, tia? oi, Nos recursos renováveis, né? Não é energia solar e água? temos aí energia solar, isso mesmo. E o que mais? E água. Água, ela não colocou o Madeira, energia solar, água madeira. e madeira. Tia, você Re- escreveu errado, renovável. Agora, recursos não renováveis. Petróleo, óleo, metais. Petróleo e metais. e a madeira é onde? No renováveis, petróleo e metais. Tia, eu posso ler essa? Questão de número 3, pode falar. Posso ler? Pode. Numere corretamente. 1. Recurso renovável. 2. Recurso não renovável. Não. Renováveis. Hum. Aí temos aí 2 quadradinhos, não é isso? Lê a primeira frase. Recursos naturais que, se explorados continuamente, podem se esgotar. Esse é renovável ou não renovável? Não renovável.
Então, é número 2, não é isso? Sim. Espera aí que travou. Você tá aprendendo a mexer no computador, né? Segundo quadrinho. É porque o computador tá muito cheio, aí ele fica travando. É ciências. Bora, segundo quadradinho. Lê para mim. Ciências. Recursos naturais que podem ser usados sistematicamente, pois se reconstituem a cada dia ou de tempos em tempos. Esse é renovável. É ciências, né? Número 1. É ciências, Vinícius. Na letra 2 ali, o nome metais ali não é metais, não? É, metais. Então, vamos lá. Ó. Quem está copiando, posso apagar? Pode. Oxi. Que página é mesmo? Não estava acompanhando, não. Foi Vinícius. É 114. Tia, por que ele tá metais? É metais. Vou colocar. O Charlie tem um E, um A em vez do E. Desliga o áudio e para de conversar. Tá bom. Copia rapidinho, porque eu vou terminar a aula, que a gente Tia, vai ter qual é a aula de página educação mesmo? Eu física. entrei quase agora. Nós vamos ter aula de educação física, aí eu vou encerrar a aula, viu? Vamos, gente. É ciências, estamos na página 114. Falta quanto para acabar? Vou terminar a página 14. 114. Ó, amanhã, nossa aula de quarta-feira não será ao vivo. Toda quarta-feira, nossa aula será agora no YouTube. Vou estar deixando disponível a aula no YouTube. Dia de quarta-feira não vamos ter aula ao vivo, certo? Então, vamos lá. Vou apagar, certo? Posso apagar a questão de número 1 e a de número 2? Posso, Vinícius? Vamos lá. Questão 4. Luiz Roberto, lê para mim a questão de número 4. Com base em tudo o que você aprendeu, explique por que o petróleo é um recurso natural não renovável.
Você fez essa, Luiz Roberto? Não. Você colocou como, Isabela? Eu coloquei a combustível fóssil e a sua capacidade de renovação é muito reduzida. Eu não entendi. Lê mais alto. É um combustível fóssil e sua capacidade de renovação é muito reduzida. Mas, ó, com base em tudo que você aprendeu, explique por que o petróleo ele é um recurso natural não renovável. Não é que a sua está errada, está correto, mas ela está um pouco resumida, certo? Como eu falei, o petróleo ele não surgiu ontem, certo? Ele surgiu há muito tempo, né? Há milhões de anos atrás. Então, você vai colocar. Então, ele surgiu há milhões de anos atrás e sua capacidade de renovação é muito reduzida. Então, ele não surgiu ontem. Não é uma coisa que se acabar hoje, amanhã a gente vai ter, certo? Leva milhões de anos para ser produzido. E o petróleo, ele levou milhões de anos para chegar, certo? A ser esse combustível fóssil, a ser o petróleo. Então, ele é algo que não encontramos com facilidade. Posso ir no banheiro? Certo? Posso ir no banheiro? Sim. Vamos para a questão de número 5. Na questão de número 5. Eu posso falar? Pode. Lê a questão de número 5. Silêncio. A primeira é ouro. Lê primeiro o que a questão ela está pedindo. Ok. Organize as sílabas e descubra o nome de recursos não Renováveis. Isso. Agora, pode falar a resposta. Tá bom. O primeiro é ouro. O segundo é ferro. O terceiro é níquel. E o quarto é alumínio. Isso mesmo. Ouro, ferro, níquel, alumínio. Agora vamos para a questão de número 6.
Lê para mim, Laís, a questão de número 6. Tá bom. Use a sigla Use a sigla abaixo para classificar os seguintes recursos. Então, você vai usar a sigla RNR para recursos não renováveis e vai usar a sigla RR para recursos renováveis, certo? Então, eu tenho aí o sol. O sol, ele é renovável ou não renovável? É renovável. RR. Depois eu tenho, ao lado, eu tenho madeira. Madeira. RR. RR. Depois eu tenho petróleo. Petróleo é RR. RNR. Petróleo. Petróleo. Peixe é Aí tem o peixe. que é RR. RNR. Peixe é RR. Eu falei. Porque o peixe se come e usa também. E ele tem facilidade para se reproduzir se você respeitar. É como eu falei, certo? Precisa ter respeito e deixar o recurso se reerguer, ou seja, no caso do peixe, reproduzir. Pedra. RNR. RNR. Isso mesmo. Agora a questão de número 7. Oxi, tu quer pensar e responder? É só você gastar muita água. Nós temos aí, pense e responda. Quais atitudes você tem na sua casa que considera falta de cuidado com o meio ambiente? Gastar muita água. A professora me chamava. Como foi, Laís? Gastar muita água. Exatamente. E tem um monte de gente aqui em casa que toma banho. Aí gastar. Isso. O 7 é resposta pessoal. É o que você acha que você faz na sua casa que não ajuda ao meio ambiente. Então, é claro que a gente tem que ter cuidado com a água, né? Como a Laís falou. Se vai lavar a frente, usa balde. Não deixa a torneira ligada por muito tempo. Oi, Maria, pode falar. Eu coloquei jogar lixo no chão. Exatamente. Você gasta muita energia. Também. Isso. Aí, ó, ficou, certo? A página 115 e 116 para a gente fazer a correção na próxima aula. Eu vou colocar aqui ao lado a agenda, certo? É porque a senhora não fez a agenda ontem. Eu terminei esquecendo. Mas eu sempre coloco o plano semanal, aí você vai ver. Eu gosto de colocar a agenda na aula, porque quando eu colocar o plano semanal,
no grupo, você já tem feito a atividade, certo? Não acontece de chegar na hora da aula e não ter feito a atividade. Eu coloco mais E acabou? o plano semanal no grupo por causa dos pais, para os pais também terem um controle, certo? Mas assim, se a agenda, a gente nem terminou. Mas aí vai ficar a página 115 e a 116 para a próxima aula, porque agora vocês vão ter aula de educação física, certo? E agora que eu vim pensar nisso. Nunca imaginei Vocês que a vão ter aula de pedra educação física. da gente. Mas é porque eu já fiz a 115. Não tem problema. Melhor ainda, quando for na próxima aula, aí você já tem feito, Eu já certo? fiz a 115. Não tem problema. Eu também fiz a 115. Agora a história, notem aí a página de história, viu? Olha. 78. Até 80. Ok? 78 até 79. Já pode sair. Sair! 78 até a 80. História, 78 até a 80. Ô, tia, que já terminou, já pode sair? Sim. Tchau, tia. Tchau. Não. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tia, hoje é 18, né? Isso, 18. Tia. Tchau. Terminou, pode sair, viu? Aqui. Tchau, tia.